Olá, bom dia. O governo cria gabinete de crise para tratar das queimadas na Amazônia. Ministro do Meio Ambiente afirma que o problema é gerado por ações criminosas somadas a questões climáticas. Os últimos detalhes da tramitação da reforma da Previdência no Senado. Senadores entregam um manifesto para que o governo vete o projeto sobre abuso de autoridade. Como um profissional pode ajudar pessoas com um nível intelectual acima da média? Aquecimento global. Ilha da Groenlândia perde bilhões de toneladas de camada de gelo. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pelo Estadão. Fumaça afeta voos, barcos e lota hospitais em cidades amazônicas. Nas regiões tomadas pela poluição atmosférica, idosos e crianças são os mais prejudicados. A neblina também tem atrapalhado a navegação. No portal UOL, Bolsonaro convoca gabinete de crise com ministros para tratar da Amazônia. No G1, Bolívia contrata maior avião-tanque do mundo para apagar incêndios florestais. 747 Supertanker já está a caminho. Segundo o presidente Evo Morales, ele deve chegar ao país hoje. O Paraguai também participa dos esforços conjuntos para combater o fogo que atinge os dois territórios. Agora na Folha Online, Brasil deve abandonar força de paz no Líbano. O diálogo ficou inviabilizado com a inclusão do Hezbollah em lista de grupos terroristas, segundo interlocutores. E no portal R7, faturamento do PCC chegará a 800 milhões de reais por ano, diz promotor. Facção paga ajuda financeira de 25 mil reais por mês aos 25 membros da cúpula transferidos para o sistema federal e mantém casas de apoio a detentos. No Carioca, o dia, Flor de Lis. Plano para matar pastor foi elaborado em 2018. Após depoimentos dos filhos, da deputada e de Anderson, investigadores concluem que o assassinato foi arquitetado 8 meses antes da execução, em junho passado. E no portal Terra, mesmo com corte, Receita só terá recursos até setembro. No próximo mês, o governo divulgará um novo relatório avaliando receitas e despesas com as projeções para o fim do ano. Agora, fechando com o G1, opositor russo Alexei Navalny deixa a prisão após 30 dias. Ele foi detido em 24 de julho em Moscou, ao sair de casa para correr e comprar flores para o aniversário de sua mulher. E o governo criou um gabinete de crise para tratar das queimadas na Amazônia. A ideia veio depois de uma reunião emergencial entre o presidente Jair Bolsonaro e a equipe de ministros. O encontro foi marcado às pressas, no início da noite de ontem, no Palácio do Planalto. O governo anunciou a criação de um gabinete de crise para lidar com a situação da Amazônia. As queimadas de grandes proporções na floresta têm motivado trocas de acusações entre Brasil e França. O governo brasileiro foi alvo de duras críticas depois das imagens coletadas pela Agência Espacial Americana, a NASA. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse preocupado com a situação da floresta. E o presidente da França, Emmanuel Macron, disse pelo Twitter que os incêndios que atingem a Amazônia tratam de uma crise internacional e sugeriu que o tema seja discutido na reunião do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, neste fim de semana. Em resposta, Bolsonaro classificou as ideias de Macron como colonialistas. Pelo Twitter, o presidente brasileiro lamentou o que chamou de instrumentalização de uma questão interna do Brasil para ganhos políticos pessoais. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que vai divulgar, a partir de hoje, as ações que devem ser tomadas pelo novo gabinete do governo. E antes dessa reunião em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou as áreas atingidas pelas queimadas no Mato Grosso. Ele disse que mais de 70% dos focos são criminosos. E o ministro negou que tenha havido corte no orçamento direcionado para as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou junto com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, cidades e o entorno do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães para vistoriar as consequências dos incêndios. O governador e o ministro defenderam que os incêndios foram criminosos. O que nós observamos lá em Sinop e Sorriso
pequenos focos de incêndio espalhados, todos sendo combatidos pela importante equipe lá que é mantida, lá em Sinop Sorriso. E aqui também focos, só que sobretudo na região urbana. Vimos inclusive uma área maior agora de fogo, aparentemente colocado em área onde está a concentração de lixo. A pessoa colocou fogo no lixo, a área estava pegando fogo agora quando nós estivemos. Então o que se verifica é que a maior concentração de focos aqui na região está no perímetro urbano. O estado do Mato Grosso lidera as queimadas no país, com 13.682 focos de calor acumulados em todo o ano. De acordo com o governador, a maior parte dos incêndios em Mato Grosso aconteceram próximos de rodovias. Nós estamos tomando as medidas necessárias para combater aqui do estado do Mato Grosso, para identificar e punir. A gente percebe focos de incêndio ainda existentes nesse momento dentro da área urbana. No caminho até Chapada, você vê claramente que no entorno de pequenas propriedades rurais, de invasões não autorizadas em áreas próximas às regiões urbanas, existe um número assim gigantesco de queimadas que aconteceram. O governador Mauro Mendes destacou que autoridades atuam na investigação dos crimes ambientais. No estado do Mato Grosso, em parceria com o governo federal, nós estamos tomando atitudes reais, concretas de preservação do meio ambiente. Nós colocamos em funcionamento uma plataforma com imagens que podemos monitorar e detectar qualquer desmatamento ilegal. Podemos detectar essa mudança da paisagem com queimada, que pode servir para as perícias, para responsabilizar, inclusive, quem efetivamente praticou um crime em desacordo com a legislação ambiental. De acordo com dados da ONG WWF Brasil, a área de prevenção e controle de incêndios florestais das áreas federais teria sofrido corte de 38% do orçamento total. Mas Ricardo Salles desmentiu a informação. O governo federal, em todos os estados da Amazônia, colocando as equipes de Previfogo do ICMBio e IBAMA. No caso aqui da Chapada, foram 69 brigadistas de ICMBio e IBAMA, mais 20 membros do Corpo de Bombeiros do Estado, 4 aeronaves utilizadas. O fogo foi extinto agora no domingo, numa área que queimou do total de 10 mil hectares, dos quais 3 mil no parque. E isso se proliferou muito rápido durante o período de um dia, em razão do calor, baixa umidade e o vento forte. O site oficial da Agência Espacial Norte-Americana divulgou imagens de satélite que mostram queimadas no Brasil. A NASA informou que o fenômeno é tradicional nesta época do ano e que estão abaixo da média de queimadas dos últimos 15 anos. A informação desmente notícias divulgadas no Brasil que afirmavam que os sinais de fumaça registrados pelo satélite americano denunciassem que a Amazônia estaria em chamas. E a reforma da Previdência no Senado segue com as audiências públicas. Já foram feitas 6 e tem mais prevista para a semana que vem. Ainda serão ouvidos o ministro da Economia, Paulo Guedes, e representantes dos magistrados, policiais, servidores públicos e sindicatos de trabalhadores. Na audiência de ontem, representantes de trabalhadores dos setores público e privado pediram regras mais brandas para a aposentadoria. A conclusão do processo no plenário do Senado está prevista para o dia 2 de outubro. A previsão é promulgar a reforma até o dia 10 de outubro. Enquanto isso, o relator Tasso Gereissati já prepara outra proposta de emenda à Constituição para estender as regras da reforma da Previdência aos servidores públicos de estados e municípios. Essa PEC será votada separadamente para que não haja mudanças no texto principal, que foi aprovado na Câmara dia 7 de agosto. Assim, o texto não terá que ser analisado novamente pelos deputados. É sabido que os estados e municípios estão em dificuldades fiscais e com perspectiva de enormes prejuízos na questão da Previdência. Os seus cálculos atuariais de longo prazo vão dar um rombo sem dúvida nenhuma. Essa notícia ajuda a abrir os olhos daqueles que têm dúvida. Até agora, o Senado já promoveu 6 audiências públicas com 25 horas de trabalho e 61 convidados. A tramitação da matéria no Senado deve durar 63 dias, contando a partir do dia 8 de agosto, quando chegou na casa pelas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por alterar a Constituição, o relatório precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores em 2 turnos.
Na primeira votação na Câmara, foram aprovadas 4 mudanças em relação ao texto base. São elas: a flexibilização das exigências para a aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais, redução de 20 anos para 15 do tempo mínimo de contribuição de homens que já trabalham na iniciativa privada e regras que beneficiam professores próximos da aposentadoria. Com as mudanças feitas pela Câmara, a projeção do governo para a economia com a Previdência em 10 anos caiu para 933 bilhões de reais. O projeto original enviado pelo Executivo ao Congresso previa uma economia de 1.236 bilhões de reais. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 para mulheres e de 65 para homens, tanto para a iniciativa privada quanto para servidores. E um grupo de senadores entregou um manifesto ao ministro Sérgio Moro pedindo que o governo vete integralmente o projeto sobre abuso de autoridade. O texto já está em análise e o presidente Jair Bolsonaro tem até o começo de setembro para sancionar, vetar parcialmente ou vetar todo o projeto. Ao receber o manifesto, Sérgio Moro afirmou aos senadores que o governo analisa o projeto com cuidado e entende que juízes, promotores e policiais não podem ficar expostos a processos por fazerem a coisa certa. Os senadores alegaram que a proposta aprovada foi apresentada no governo Michel Temer e a votação foi fechada. Nós temos uma razão política muito forte para pedir que ele vete todas elas. Essas medidas foram aprovadas em 2017, quando o presidente Jair Bolsonaro não era presidente, quando a maioria dos senadores que estão aqui também não eram senadores. Na hora de derrubar o veto do presidente, o voto é nominal, aí é diferente. Lá na Câmara aprovaram isso, mas ninguém sabe quem que votou a favor, porque o voto não foi nominal. Policiais, quando o Brasil está ansiando justamente por enfrentamento à corrupção, fortalecimento da estrutura de segurança, então foi uma forma de desconsiderar a votação que nós fizemos, desengavetando um projeto que foi votado pelo Senado em 2017, votado com o fígado também e não com a razão. O objetivo é dar intimidação, o objetivo é atemorizar policiais, integrantes do Ministério Público e da Justiça, especialmente na esteira da Operação Lava Jato, que vem desbaratando uma organização criminosa no país. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, Bolsonaro já decidiu que vetará alguns pontos. O próprio presidente já se manifestou contrário a alguns. Bolsonaro tem até 5 de setembro para sancionar a proposta. Se confirmados, os vetos terão que ser publicados no Diário Oficial da União e o governo terá que publicar uma justificativa para a decisão. Em seguida, os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional e os parlamentares poderão derrubar ou manter a decisão do presidente. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, já afirmou que pedirá a Bolsonaro 10 vetos ao projeto. De acordo com a proposta aprovada pelo Congresso, passarão a configurar crime de abuso de autoridade cerca de 30 situações, entre as quais obter prova em procedimento de investigação por meio ilícito. Segundo o texto, quem for condenado por esse crime pegará uma pena de 1 a 4 anos de detenção. E veja a seguir, super inteligentes. Como um profissional pode ajudar pessoas com um nível intelectual acima da média? E aquecimento global. Ilha da Groenlândia perde bilhões de toneladas de camada de gelo. É daqui a pouco, nós voltamos já. Estamos de volta, 8 horas e 51 minutos. Um bom dia para você. E sabe aquelas pessoas com um nível de inteligência acima da média? Elas chamam a atenção, né? Mas também podem ter problemas. É isso mesmo, e por isso é importante que os pais percebam o mais cedo possível se os filhos têm um raciocínio mais rápido, claro, objetivo e criativo. Nesses casos, é bom procurar a ajuda de um profissional. O João Pedro tem um raciocínio lógico que impressiona.
O menino de 13 anos tira de letra as matérias mais complicadas da escola. Eu tenho mais facilidade em matemática, por exemplo, matérias que usam lógica, né? Matemática, o que mais? Assim, Física, química, essas matérias, né? Mas sempre tem o benefício e a desvantagem, né? Você também tem a desvantagem na área social, que eu senti bastante, né? Até agora que eu estou conseguindo melhorar essa habilidade. O Vitor dá palestra sobre assuntos complexos para um jovem de 14 anos. Então, vocês devem estar se perguntando, o que é, afinal, essa tal efemeridade? A vida é efêmera, se você for parar para pensar. Quando você nasce, você já começa a morrer. Entendeu? Então, eu fui pensando assim, é uma coisa até... É bem legal de se pensar, um termo até que bem filosófico. Os dois amigos fazem parte de apenas 2% da população mundial que possuem um alto grau de inteligência. Eles estudam em uma escola particular onde existe um projeto para ajudar a desenvolver as habilidades de crianças superdotadas. O superdotado, ele consegue fazer analogias que os outros alunos têm mais dificuldade. Então você mostra o início, você mostra só a pontinha do iceberg e ele mesmo consegue, do jeito dele, chegar no ponto final, chegar naquele mundaréu do iceberg. Um aluno tradicional, um aluno que não tem essa habilidade, ele precisa de um método para poder seguir o método. Algumas crianças mostram desde cedo que são diferentes, desenvolvem algumas habilidades e têm mais facilidade na aprendizagem. Mas também é comum que o superdotado tenha problemas de comportamento. Geralmente são mais tímidos e têm problemas em se relacionar com outras pessoas. A Rosana vê de perto a introspecção do filho. Ele não se aproximava muito dos colegas porque ele gostava de coisas que os colegas não curtiam muito. Então ele gostava muito pequeno de dinossauros, então ele sabia toda a era mesozoica, Jurássico, Triássico, e a gente alimentava isso. Então quando a gente convidou alguns coleguinhas para a festa de 9 anos dele, 2 apareceram. A média de QI das pessoas é de 100 pontos. Quem tem acima de 130 é considerado superdotado. Albert Einstein era um gênio e tinha QI 160. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, tem QI 162. Brasileiros famosos como Jô Soares e Chico Buarque também são donos de alta inteligência. A capacidade mental é medida geralmente pelo teste de quociente de inteligência, o famoso teste de QI, que é aplicado por um psicólogo. E aí, assim, ele não necessariamente vai ser a única forma de conhecer a inteligência do indivíduo, mas ele é, sim, uma forma bem confiável e que a gente pode utilizar como uma medida abrangente de diversas habilidades dessa pessoa. A superdotação é um potencial que pode ou não ser desenvolvido ao longo da vida. Não adianta que você tenha uma superdotação se você não faz com que ela aflore e você não trabalhe ela. Se você tem uma habilidade, vamos supor, no desenho, sozinho você não vai se tornar um Leonardo da Vinci. O QI alto geralmente é uma herança genética. No caso do Joel, neurocirurgião e superdotado, a filha dele é quem herdou a mente brilhante. Na escola, sem saber de nada dessa história, pediu para ela ser testada. Aí ela foi testada e pela escola, né? O psicólogo não foi nenhum teste da mente, porque ela era muito pequena na época, né? É mais difícil ter um teste para criança, são testes bem mais específicos que para adultos, são menos testes. E esse teste foi validado para a mensa e ela acabou ingressando também. Eu acho que na época ela tinha 8 ou 9 anos. Para ajudar a criança a desenvolver e lidar com as superhabilidades, é indicado o acompanhamento de especialistas. Os pais precisam ficar atentos aos primeiros sinais. Os pais podem sim começar a perceber algumas habilidades que a criança às vezes começa a demonstrar um interesse muito grande por leitura, pelas palavrinhas, pelos números, começa a querer aprofundar esses conhecimentos, então vai pedindo para os pais livros ou brincadeiras mais aprofundadas e aí com isso os pais começam a acender aquele alerta e perceber que tem alguma coisa diferente. Agora nas notícias internacionais. A maior ilha do mundo, com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, a Groenlândia, perde cada vez mais gelo todos os anos.
Se desaparecesse por completo, o gelo derretido elevaria o nível dos oceanos em 7 metros. Donald Trump manifestou interesse na compra do território, mas a proposta foi rejeitada pela Dinamarca e autoridades locais. Além da geopolítica, a maior ilha do mundo é um ponto crítico e representativo do aquecimento global e das mudanças climáticas. A Groenlândia definitivamente está derretendo e este ano foi incrivelmente quente. Ao sobrevoar a capa de gelo, vimos evidência de derretimento, não somente na costa, mas terra dentro e em grandes alturas. Tem sido um ano muito quente e acho que pode ser um recorde de perda de gelo para a Groenlândia. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o nível dos oceanos continua aumentando em média 3,3 milímetros por ano. E o fenômeno parece estar se acelerando. O nível subiu de 25% a 30% mais rápido entre 2004 e 2015, em comparação com o período entre 1993 e 2004. Se desaparecesse por completo, o gelo derretido na Groenlândia elevaria o nível dos oceanos em 7 metros. Cerca de 85% da superfície da ilha de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à superfície do México, está coberta de gelo. E o Zoológico Nacional de Washington fez uma festa para um dos seus mais ilustres moradores. O panda Bei-Bei celebrou sua última festa na capital americana. A celebração teve direito a presente e tudo. Happy birthday! Estamos celebrando o 4º aniversário de Bei-Bei. Ele acabou de ganhar seu bolo congelado com o número 4 de aniversário. Ele está se deliciando. Este é o último ano de Bei-Bei no zoológico americano. Nos próximos meses ele volta para a China, onde vai participar de um programa de reprodução. O país oriental costuma emprestar exemplares a nações amigas no que ficou conhecido como diplomacia panda. Bei-Bei significa tesouro precioso em mandarim. Que bonitinho. Eu gostaria de ter um tesouro precioso desse Parece na de minha pelúcia, casa. né? Nem parece de verdade, tão bonitinho. Pena que ele cresce muito, né? Pena que cresce e é selvagem, né? É, não dá pra ter em casa não, gente. Tô brincando, viu? Mas ele é lindo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. A gente volta a partir da 1 da tarde. Esperamos por você. Até lá.